Nesse vídeo, eu vou dar passo a passo para vocês como manifestar os desejos. E aproveitando que nós estamos terminando o ano e algumas pessoas às vezes vêm me falar: Rita, não estou conseguindo fazer nada, esse ano passou, que nossa, eu não vi passar, eu não consegui atingir nenhum objetivo meu, eu fiquei simplesmente parada no tempo. Então, eu até quero aproveitar, eu gosto muito desse autor que é o Malcolm Gladwell. Ele tem esse livro Outliers, que no Brasil é Fora de Série. Eu creio que muitos já devem ter ouvido falar desse autor. E ele fala da questão do mito do sucesso, que ele aborda várias coisas, né? Mas uma das coisas que ele aborda que é o mito do sucesso individual. Que ele diz assim, que o sucesso ele não é só uma soma, uma combinação da força de vontade e do resultado do talento, né? Eu tenho que me esforçar que eu vou conseguir atingir o objetivo, eu tenho que ter talento para isso. Não, ele vai falar justamente que você tem que ter uma combinação de fatores internos, né, desse esforço todo, dessa habilidade, mas que você também tem que ter a combinação, junto com esses fatores internos, ter a questão do fator externo. O que é o fator externo? São as oportunidades, o meio, o contexto que nós estamos inseridos, a cultura. Às vezes, assim, eu costumo, quando a gente às vezes conversa, né, numa turma, principalmente turma de músicos, e uma das minhas formações é música, e a gente sempre fala assim, mas olha onde ele está morando, né? Mas é mais ou menos isso às vezes, porque, por exemplo, você vai, de repente, tocar harpa. Se você estiver numa cidade pequena, que você não tem professor de harpa, você não tem condição financeira, você não tem uma harpa, como você vai atingir o objetivo de tocar harpa? Então, às vezes, uma grande parte você ter essas oportunidades do lugar, né? Vamos supor, eu moro numa cidade pequena, mas se eu estou num centro maior, você às vezes tem aqueles projetos sociais que de repente vai ter uma harpista lá, ou um harpista que vai te dar aula. Então, e o Malcolm, ele fala bem isso, né? A questão de você ter os fatores internos e os fatores externos. Não, gente, que assim, eu estou dizendo, nossa, a pessoa não vai conseguir. Não, eu venho, por exemplo, de uma família humilde e com muita dificuldade consegui fazer faculdade de música, consegui fazer canto, né? Eu sou formada em canto, a parte do piano, que a gente não tinha professor de piano na minha cidade, eu tinha que ir fora, e professor de regência, né? Para estudar parte de regência, e eu tinha que ir para fora, né? Sempre fui para fora da minha cidade, pegava ônibus, pegava avião, juntava na época as moedinhas, né? Para poder pagar e ia. Trabalhava, sempre dei aula de música quando eu era pequena e ajudava minha mãe também. Eu falo em vários vídeos meus isso. E isso eu fui adquirindo esses conhecimentos com muito esforço. Mas tem lugar que nem ônibus passa direito. Então, é muito interessante isso que o Malcolm fala. Que você tem que ter os fatores combinados. Tá? E ele fala também, eu fiz até uma anotação aqui para não me perder, ele fala da lei das 10.000 horas. Né? O que é essa lei das 10.000 horas? Por exemplo, um piloto de avião comercial, no caso, para ele tirar brevet, né, de piloto, ele precisa de 10.000 horas de prática, né, de estudos na área. E o Malcolm, ele vai falar justamente disso, que quanto mais você pratica, quanto mais você está em busca desse conhecimento, mais expert você se torna. Então você tem a questão, ele fala até da lei das 10.000 horas, para você, por exemplo, tocar muito bem um instrumento, 10.000 horas, para você ser um excelente médico, 10.000 horas, para você ser um excelente advogado, 10.000 horas, e assim vai, né? Um engenheiro, um professor,
ou tipo, um sapateiro. Então, você tem essas 10.000 horas de prática. O que ele quer dizer com isso? As 10.000 horas é o tanto que você pratica para você conseguir. Então, olha, é muito interessante esse livro, eu indico muito para vocês lerem. E aí aqui eu coloco alguns passos que você deve seguir para ter essa mudança, para ter essa manifestação dos seus sonhos, para ter essa mudança de vida. Bom, o primeiro passo que eu coloco é mudança de mentalidade para projetar sua vida. Essa questão de você mudar pensamento, aquele pensamento que foi colocado, que foi condicionado na sua cabeça desde criança, que a gente ouve muita gente passou por isso, eu passei por isso também, de pessoas à volta falar assim, mas o importante é a gente ter aquele pouquinho para viver. Eu concordo que a gente que, por exemplo, pouco com Deus é muito, eu concordo que com Deus a gente consegue tudo. Mas por que a gente pensa no pouco, na escassez, se o universo ele é tão abundante? Se Deus é tão abundante na vida da gente. Para quem acredita em Deus, o quanto de abundância ele traz na vida da gente. Então, assim, por que não o muito com Deus é ótimo, é excelente? Então, essa mudança, né, a questão, por exemplo, de você, eu não sei se vocês já viveram isso, mas às vezes a gente pegava o dinheiro, a gente tinha que sair correndo lavar. A minha mãe falava assim, vai lá lavar a mão, menina, você pegou dinheiro. O dinheiro sendo, claro que a gente sabe que o dinheiro fica correndo para lá e para cá, tudo, e ele acaba passando por várias mãos e isso traz, né, doenças, bactérias, essas coisas assim. Você tem seres patogênicos, né, na célula. Mas você, por exemplo, tem que lavar a mão para poder, depois que você pegou o dinheiro é sujo. Olha o condicionamento que isso vai tendo na nossa cabeça. Então eu não vou pegar dinheiro, eu não vou ganhar dinheiro, porque o dinheiro é sujo. Para que eu vou querer ficar com o dinheiro? Olha nosso inconsciente. Então, tomar cuidado com essas questões, com essas frases e trazer essa mudança. Então, alcançar tudo que você deseja não é por acaso. Tem uma forma deliberada para isso. Tem uma fórmula pré-estabelecida. E você tem que mudar, ter essa mudança de pensamento, essa mudança de vida, de atitudes, para que você consiga atingir um sucesso, para que você consiga fazer o seu patrimônio. Então, essa mentalidade, ela precisa ser reprogramada. É importantíssimo, se você quiser manifestar seus sonhos, você reprogramar a sua mente. Bom, uma outra coisa que eu anotei aqui é a importância da clareza. O que é isso, né? Você ser específico nos seus objetivos. Se eu não sei para onde eu quero ir, como que eu vou fazer? Eu gosto muito daquele filme, né? Que é O Senhor dos Anéis. Nossa, sou muito fã do Senhor dos Anéis. E eu acho muito interessante aquela caminhada do Frodo e do Sam. Sam acompanha o Frodo numa missão. Eles tinham um objetivo que era de destruir o anel. Eu não vou contar para vocês se ele destruiu ou não, porque eu não vou dar spoiler aqui. Mas é interessante como o filme todo, né? São 3 partes, né? 3 filmes. E na versão estendida você tem mais de 3 horas desse filme, de cada um deles, né? Então são mais de 9 horas de filme. E durante todo esse percurso, o que vai acontecer? Eles têm o objetivo de destruir o anel. Então, tudo à volta, os amigos que estão à volta, os aliados, eles estão em guerra, tudo para apoiar o Frodo a destruir esse anel.
Então, assim, um objetivo claro, vou destruir o anel. Então você tem que ter um objetivo claro. Eu quero ter um patrimônio de tanto, eu quero ter aquele determinado empreendimento, eu quero ter aquela determinada, sei lá, aquela determinada profissão, eu quero atingir o objetivo de ser, sei lá, uma grande instrumentista ou um grande instrumentista. Então, ter esse objetivo claro. Isso é importante porque isso faz com que nós não desanimemos no caminho. É muito fácil você desanimar no caminho quando você não tem um objetivo claro. Ah, para mim tá tudo bom. Eu não ligo para o que está acontecendo. Para mim, tá um pouco que vem para mim. O importante é eu poder comer, eu me vestir. Claro, é importante a gente comer, a gente ter como se vestir, ter saneamento básico, ter a gente imagina o quanto é duro uma pessoa passar fome, mas pensar em ter objetivos e ter objetivos. Claro que a gente não pode passar, né, o carro na frente dos bois, né? Mas ter um objetivo grande, de onde eu quero chegar, sabe? Não aquele objetivo, hoje eu vou trabalhar para comprar aquela roupa. Não, ter um objetivo, não, hoje eu vou trabalhar para adquirir um negócio meu, que eu vou sustentar a minha família e que de lá vai sair muitos trabalhos para minha família e para outras pessoas da comunidade. Então, pensar muito bem nisso. O outro passo que eu coloquei é metas materiais versus realização emocional. Se eu penso assim, eu vou, por exemplo, ter um objetivo material de comprar uma determinada roupa, vamos na roupa, né? Porque mulher, né, gosta muito de roupa. Objetivo comprar roupa. Tá, comprei a roupa, usei umas 3, 4 vezes, pronto, esse objetivo já era. Comprei uma bolsa da Prada. Tá, ótimo, lindo. Tá, usei em 4 festas, pronto, já era, acabou. Eu tenho que ter objetivo profundo. Um objetivo de mudança de vida. Um objetivo que vai me dar alegria nos olhos. Um objetivo que vai me dar calor na alma. Ó, ficou poético, né, gente? Mas é isso aí. Não simplesmente, eu vou ter. E qual é um objetivo profundo e significativo na nossa vida? O que vem primeiro? O que teria de vir primeiro pra gente, né? A família. Você, por exemplo, ter um negócio que vai sustentar a sua família, que vai dar uma faculdade para o seu filho, que vai dar um trabalho para o seu filho, que ele às vezes vai continuar o seu empreendimento, ou não. Eu quero, sei lá, ter multifontes de rendas, né, muitas fontes. Eu quero conseguir, por exemplo, ter muitas empresas para eu dar trabalho para as pessoas, para girar o capital da minha cidade. Isso é uma grande e profunda ideia, um profundo objetivo, e um objetivo que também vai ajudar a sociedade, porque lembrando que a gente não pode deixar os nossos talentos conosco, nós temos que oferecer para a sociedade, porque quanto mais a gente ajuda o outro, mais a gente fica rico, em vários sentidos. Porque o que faz você ter um grande patrimônio? É você oferecer algo a alguém. Não é você guardar para si. O conhecimento, quando você coloca para a sociedade, quando você resolve problemas, você pode ser muito bem pago por isso futuramente. Mas não é só isso, gente. É você ter aquela satisfação interior de saber que você ajudou outra pessoa. Então, colocar isso. Qual é a sua realização emocional? O que vai te realizar? Tem que ser uma coisa grande. Não pode ser uma coisa pequena. Uma coisa supérflua, uma coisa rasa, como muitos têm por aí. Então, analisar muito. Aproveitar que nós estamos em final de ano. O que eu quero para o próximo ano? E esse vídeo que a gente vai colocar, que eu vou colocar nas redes sociais, né? Que na realidade quem coloca é meu marido, que ele monta para mim, eu só gravo. O que esse vídeo vai trazer para você de pensar tudo que eu falei, o que você vai mudar na sua vida daqui para frente.
Isso é uma coisa muito importante de se pensar. Aproveitar final de ano, aproveitar essa mudança de ciclo e tentar mudar a vida, pensar o que vai te dar de realização profissional. Isso não é papo de coach, isso é uma coisa prática, uma coisa que, se você não fizer, atrapalha o seu caminho e o tempo vai passando e a única coisa que a gente não consegue recuperar é o tempo. Então, analisa isso, traz isso para a sua vida. Outro ponto, um outro passo que eu coloquei, parar de correr atrás de atalhos. Quantas vezes a gente fica atrás de atalhos? Lembrando que a pressa por resultados rápidos, ela traz dúvida no caminho. Então, aproveita a jornada, aproveita para adquirir conhecimento. Quanto mais conhecimento e transformação eu tenho, isso leva tempo. Quanto mais conhecimento e transformação eu tenho, mais eu trabalho o caminho para se ter um objetivo, para chegar nesse objetivo, nessa meta. Quanto mais eu vou atrás de conhecimento, mais eu estou apta a atingir esse objetivo. Eu quero ser uma grande empresária, eu preciso ter muito conhecimento para isso, eu preciso ter conhecimento de política, eu preciso ter conhecimento de economia, eu preciso ter conhecimentos gerais, porque muitas vezes eu vou vender um produto, de repente, para um engenheiro, eu preciso conversar com esse engenheiro, um engenheiro civil, eu preciso conversar. Eu já tive alunos e tenho alunos ainda, porque eu ainda dou aula de música, eu trabalho com marketing, mas com outros negócios, mas eu ainda dou aula de música. E eu tenho um aluno que é engenheiro civil. Esse aluno provavelmente ele vai ver esse vídeo. E que ele vê todos os meus vídeos. E a gente conversa muito sobre a área dele. E ele sempre fala, Rita, eu adoro essas suas aulas, eu adoro suas aulas de música e eu adoro conversar com você. Por quê? Porque eu me interesso pelo assunto dele. E eu me interesso genuinamente. Eu adoro. Quem me conhece sabe que eu amo construção. Amo construção civil, amo arquitetura. E não só isso, eu amo outras áreas também. E eu converso genuinamente com ele. Então, você tem conhecimento de várias áreas. Você lê, né? Aqui, ó, tem vários livros, não tem só essa estante, tem outras estantes de livros aqui pela minha casa. E outros tantos mais livros guardados, até encaixotados, porque ainda não tem lugar para colocar. Então, assim, ler, ter conhecimento, só assim você vai conseguir atingir o seu objetivo. E não ficar pegando atalho, gente. Atalho não te leva a nada. É claro que assim, conversei com a pessoa que conhece a respeito dessa área. Tá certo, isso é um excelente conhecimento. Mas você tem que passar pelo seu processo. Não ficar pulando o processo. É isso que eu falo da questão do atalho, tá? Então, assim, conhecer pessoas nessa área que vão te auxiliar, isso é adquirir conhecimento e, de certa forma, você se transforma também. Não, eu quero ser que nem aquela pessoa, eu vou imitar aquela pessoa. Não é isso. Eu não vou imitar aquela pessoa, mas eu vou adquirir conhecimento a partir da experiência daquela pessoa. Por isso que a gente vive em comunidade. Por isso que é importante viver em comunidade. Tá? E isso inclusive, é uma das maiores, vamos assim dizer, das melhores coisas que tem dentro das igrejas, quando você convive em comunidade. É para isso que serve as igrejas também, né? Então, você viver em comunidade. E a gente tem que viver em comunidade. Eu quero ser uma escritora, eu tenho que conviver com os outros escritores, às vezes outros escritores que pensam diferente de mim. E não só com escritores, mas também, de repente, com pessoas, com músicos, com advogados, porque você vai ter conhecimento amplo para, de repente, escrever seus livros. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter bem em mente. Bom, outro ponto que eu coloquei, outro passo, né, na realidade, transformação de identidade. A gente tem que ser o que a gente quer ser lá na frente. A gente já tem que ser no momento presente. Não é ficar
eu vou imitar a pessoa. Não, é você alinhar a identidade sua à pessoa que você quer ser. Não ficar mostrando que você tem, eu tenho isso, tal, mas você ser, você se colocar, já se transformar em ser a pessoa que você quer, pessoa de sucesso lá na frente. Por exemplo, eu quero ser um grande empresário renomado, eu não vou sair bebendo por aí e ficar caindo nas calçadas. Eu quero ser um empresário respeitado, uma empresária respeitada, eu tenho que ser uma pessoa de confiança. Dificilmente uma pessoa que sai bebendo para lá e para cá, batendo carro por aí, vai ser uma pessoa que vai ser confiável nos negócios. Desculpa, mas é a realidade. Nós estamos num mundo que as pessoas veem o que você é, como você se porta. E você tem que se dar o respeito. Então, adquirir conhecimento para você ser, já se ver nesse lugar. Isso vem a transformação. Né? Bom, ação concreta é o outro passo que eu coloquei. Você não pode simplesmente falar assim, venha em mim dinheiro, venha em mim conhecimento. Você tem que ir à luta. Você tem que, para você, eu quero ter conhecimento, vai ler. Se você não pegar um livro e destrinchar, e ficar pegando só resuminho de internet, desculpa. É muito legal você pegar resuminho de internet. Às vezes você quer ter um conhecimento de repente rápido para falar uma determinada coisa, você até pode pegar um resumo lá de alguém que seja uma pessoa que leia muito. Muitas vezes a gente faz, às vezes, por exemplo, tem livros que principalmente na época da faculdade de música, eu era da área de pesquisa dentro da USP, e a gente às vezes tinha que ter um conhecimento rápido por causa de um outro conhecimento. Às vezes eu ia lá, pegava um resumo rápido, mas gente, com o professor de lá, a gente não passava com resuminho não, você tinha que pegar, comprar livro e ler a respeito. Por exemplo, eu tinha matéria lá de história, né, da arte, aí tinha outra matéria de musicologia, a gente tinha que pegar, né, eu tinha um livro que era a história teoria das histórias. Nossa, aquele livro naquela época era difícil para mim. Nossa, hoje eu leio e eu falo assim, meu Deus, eu tinha dificuldade. Mas claro, gente, olha, a gente vai galgando conhecimento, porque você vai lendo uma coisa aqui, outra coisa lá, você vai aprendendo. E isso é o legal da coisa. Imagina que a gente pegava resuminho e chegava a fazer a prova lá de um professor que a gente tinha lá de musicologia. Jamais. Se alguém que estudou comigo tiver vendo esse vídeo, vai rir muito, porque a gente tinha que se matar de estudar, de ler um monte de livro para fazer uma prova dele, entendeu? Mas o que a gente vai fazendo? A gente vai praticando, entende? Por exemplo, eu quero, por exemplo, ser um empresário de sucesso, vai estudar a área. Eu quero estar na área de finanças. Tem que ir à luta, tem que ir em cursos, tem que conversar com pessoas, tem que fazer ações que vai te trazer isso, que vão te trazer isso. Eu quero ser designer de joias. Você não vai ser designer de joias ficando em casa. Ou, de repente, indo em uma loja de bijuteria, gente. Você tem que ir atrás das pessoas que fazem, você tem que conhecer, sei lá, como que faz isso, porque eu nem tenho conhecimento. Eu veio à minha cabeça agora porque eu lembrei de uma amiga que ela é designer de joias, então eu lembrei agora e falei, mas nem sei o que faz para poder ser isso. Mas você tem que ir atrás, entendeu? Bom, desapegue do como e do quando é um outro passo. Evita se fixar em focar em como esses objetivos acontecerão. Simplesmente segue. Faz que nem o Frodo lá no Senhor dos Anéis. Segue, faz a jornada. Vai aprendendo a cada passo que você dá, a cada problema que você enfrenta. Vai aprendendo, vai traçando o seu caminho. Entendeu? Se você não traçar o seu caminho antes, que é a questão da programação, e se você
não entender que a jornada ela é feita de momentos que você não vai poder muitas vezes controlar, e que você só tem que seguir o fluxo dentro da programação, mas você tem que seguir esse fluxo, você tem que confiar no processo, você não vai conseguir chegar. Então, assim, ao invés de você ficar pensando, ah, meu Deus, como que eu vou fazer? Não, traça, a gente tem que ter um planejamento. A gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Mas a gente tem que entender que nesse caminho todo, nesse processo, eu vou ter tropeços. E esses tropeços, né? Quem dera se fosse só um, né? Esses tropeços, eles vão te moldar, eles vão te transformar. Você vai ter uma transformação, você vai mudar o seu foco, você vai se tornar uma pessoa mais sábia, se você souber ressignificar essa palavra tão usada, né? Ressignificar, que muitas vezes a gente não sabe. A gente fala, eu vou ressignificar, mas não ressignifica coisa nenhuma. Então tem que saber ressignificar, entender, isso daqui foi para melhorar tal situação. Então, saber estar nesse caminho, né? E você tem que ter uma consistência e reprogramar. Foi o que eu falei, você tem que se reprogramar, você tem que ter consistência. Você não pode simplesmente, tentei uma vez, não deu certo, não vou me jogar lá. Meu Deus. Aí entra a questão do desamparo aprendido, que é um problema que você acaba tendo, que eu já cheguei a abordar em algum vídeo dos canais que eu tenho. E nesse desamparo aprendido, você tenta uma vez, tenta outra, aí você não consegue mais falar assim, isso daí não é pra mim. Não, tem que ter consistência, tem que vencer esse desamparo aprendido. Tem que ter consistência, tem que vencer os nãos, tem que usar, não, tem que ser bem... Eu sempre fui assim, a pessoa me dava não, eu falava, agora que eu vou fazer. Isso foi desde pequeno. Minha mãe falava assim, misericórdia, eu falo não, e aí você faz, quebrava a cara. Aí minha mãe falava assim, não faz isso que você vai se machucar. Ia lá, fazia. Foi assim, caindo, tropeçando, ralando o joelho, se machucando, e sofrendo pequenos acidentes, que eu fui aprendendo. Então, essa caminhada é importante. E se reprogramar, você pensar assim, não, a minha volta fala isso, mas eu quero isso. Então então eu vou ver as pessoas que conseguiram, como que eles fizeram, e não ficar ouvindo quem não conseguiu nada e fica falando pra você não tentar. É claro que assim, às vezes a gente tem que pegar a experiência das outras pessoas, né? Não vai fazer, se você quer isso, por que você vai fazer assim? Faz assado, assim, não vai dar certo talvez. A não ser que você queira isso, entendeu? Então você vai para esse lado. Agora eu quero isso, eu vou para o outro lado. Então, você pode ouvir pessoas que vão te falar, pessoas mais velhas, que são tarimbadas, né, na vida, são pessoas que têm já casca grossa de tanto que se lascaram, né? Mas, às vezes, você vai dar atenção para aquela pessoa que não conseguiu nada na vida e ela só fica te criticando, e aí que tá? Reprograme, gente. Reprograme esse pensamento. Eu gosto muito do Emerson, eu até aqui coloquei aquele no final, né? Que ele fala da frase, você é aquilo que você pensa o dia inteiro. Emerson é um filósofo, muita gente não considera ele filósofo, eu considero, tá? Ele é um filósofo representante do transcendentalismo, olha que palavra difícil. Mas ele fala que o poder do pensamento, de você pensar aonde você quer chegar, do pensamento positivo, ele vai te levar a esse objetivo. Então você tem que pensar. E essa frase vai combinar, né, que ele falou de você é aquilo que você pensa o dia inteiro, com o que o Malcolm fala nesse livro. De você, por exemplo, eu tenho que combinar ações internas com as ações, com os fatores externos. Então eu tenho que pensar aonde eu quero chegar. Então eu gosto muito de casar esse livro com o que Emerson fala, de você
Você vai conseguir. Se você pensar, você é aquilo que você pensa. E você combinar, claro, com ações práticas, com a lei das 10.000 horas. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de ver os outros que eu vou colocar aqui nos links abaixo. E se você não gosta do destino do seu barco, mude a direção da vela. Um forte abraço!